reencarnação e espíritos. Com mais idade, eu fiquei sabendo que o espiritismo é também uma filosofia. Depois comecei a me perguntar, por que o espiritismo, sendo uma filosofia, não faz parte da filosofia oficial? Sempre procurava nos livros de filosofia, na história da filosofia, alguma coisa referente a Kardec e nada. E para mim, a filosofia de Kardec é tão ou mais consistente que a maioria das filosofias oficiais. A minha indagação começou a ser respondida por um vídeo no qual Cosme Massi coloca um contraponto à fala de Luiz Felipe Pondé, que ele faz sobre o espiritismo, de que o espiritismo, não faz parte da filosofia oficial. Depois fui ver o vídeo de Pondé e, de posse dessas duas visões, consegui construir uma resposta à minha pergunta do porquê o espiritismo não faz parte da filosofia oficial ou do tal do mainstream. Para continuar no assunto, vou precisar dizer o que eu entendo por filosofia. Ou melhor, como eu explico a filosofia. Para isso, vou fazer uma comparação com a notícia. Imaginemos uma vizinha falar para outra assim, chamar e falar assim, olha, o teu marido ganhou um aumento de salário. É uma notícia. Mas para ser considerada uma notícia, de forma acadêmica, ela precisa de um arcabouço que é constituída de respostas a 5 perguntas, que seriam quando, onde, como, o que e o porquê. Então, essa pergunta, de forma oficial, seria dada da seguinte maneira. Onde, que é o quando, na fábrica, que seria onde, o teu marido foi chamado ao escritório pelo encarregado, que seria o como, para receber um aumento de salário, que é o que? Pois o patrão ficou sabendo que ele vai ser pai, que é o porquê. Veja, como eu disse, então a notícia agora ficou certa, ficou esquematizada da forma que o jornal, enfim, da forma que é aceita como notícia. Na filosofia também é a mesma coisa. Pensou, grosso modo, se pensou já está filosofando. Se pensou, se falou, se deu palpite, já está filosofando. Mas para ser considerado filosofia, precisa também responder ou estar enquadrado algumas questões. Eu vou considerar apenas 3 como essenciais. Definir, como Sócrates já ensinou, definir os termos. Sim. A não contradição, que como Aristóteles falou, uma coisa é ou não, alguma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso me lembra um pouquinho, ou me lembra as palavras de Jesus quando ele falou para os seus discípulos, sejam tuas palavras sim, sim, não, não. Me lembra também, no meu habitat, né, onde eu converso com as pessoas, que tem essa recomendação. Ô rapaz, que tu seja um papo reto. Não vem com zigue-zague, não vem com querer enrolar. Vamos ao papo reto. E por fim, a filosofia tem que ter uma coisa chamada dúvida. Eu vou identificar essa dúvida com aquela história, que é a caverna de Platão, né? Então, Platão relata que as pessoas estariam vivendo numa caverna, olhando para a parede ao fundo e de costas para a luz na entrada da caverna. Estariam, na verdade, olhando a sombra da luz. A minha dúvida é saber se sou eu que estou na caverna. Essa é a minha dúvida, porque saber que os outros estão dentro da caverna não vai me ajudar muito, né? E vou aproveitar agora esse instante para dizer a diferença entre religião e filosofia. Na filosofia existe a dúvida. O filósofo sempre se está questionando, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Já na religião, não. Na religião a pessoa tem certeza. Qualquer tema pode ser abordado como filosofia ou como religião. Vamos supor Jesus. Se eu acho que Jesus, eu digo assim, olha, eu acredito em Jesus dessa maneira até prova em contrário. Mas se eu disser, não, Jesus é assim, enfim, já está resolvido, é isso aí, e não tem jeito, então aí eu estou sendo religioso. Quer dizer, o religioso tem a certeza
o filósofo tem a dúvida. Tem também um quarto item, que é muito considerado na filosofia, que é a originalidade. Isso, a originalidade, eu considero como a cereja do bolo. Quer dizer, pode ter bolo sem ter cereja, mas ser original é a cereja do bolo. Quer dizer, quanto mais original, mais grande é a cereja. Mas é difícil ser original, porque qualquer ideia que vai se expor, sempre essa ideia vai ter contato com outras ideias. Mas a originalidade conta e conta bastante, né? Bom, agora eu vou começar a dizer em que ponto que eu discordo do Cosme. Ele começa o Cosme muito bem ao reconhecer que Pondé tem razão ao dizer que a doutrina espírita não faz parte do mainstream, né? Mas Cosme comete um erro grave ao dizer que Pondé usa do senso comum para criticar o espiritismo, né? Vou te dizer uma coisa. Pode chamar o Pondé de feio, de qualquer coisa, menos dizer que ele usa o senso comum. Isso, para o intelectual, é pior do que xingar a mãe, né? E reforçando, se Pondé usasse o senso comum, ele seria espírita, ele não seria ateu ou materialista, como ele é. No contexto, quando o Cosme falou sobre o Pondé usar o senso comum, então me deu a impressão que o Cosme se alia aos intelectuais de plantão, né, que usam a palavra senso comum para desmerecer esse tipo de conhecimento, né? Eles acham o senso comum um conhecimento inferior e indigno de ser considerado por homens sérios. Se ele falou isso, nesse caso é o terceiro intelectual que eu escuto dizer que o senso comum é uma coisa inferior, né? Então, no caso seriam dois intelectuais espíritas, ele mais outro, e eu, no caso o Pondé, que também usa essa palavra senso comum para desmerecer o conhecimento. Bom, então eu vou contar um segredo para esses intelectuais, né? O segredo é o seguinte: o espiritismo ele é baseado no senso comum. O espiritismo é baseado no senso comum. Por isso que eu falei antes que se Pondé usasse do senso comum, ele seria espírita. Por que eu digo que é baseado no senso comum? Quando Kardec viu as mesas se mexer, Kardec viu as mesas se mexer. Ele não ficou na dúvida. Fosse um intelectual moderno, ficaria pensando: a mesa mexeu? A mesa não mexeu? Será que fui eu? Será que não é eu que estou me mexendo e ela está parada? Será que em outro planeta, em outro cosmos seria assim também? Aí ficaria cheio de dúvidas, porque é isso que a filosofia atual, é isso que está em voga, é a dúvida. Então ficaria cheio de dúvida. Kardec não duvidou, usou o senso comum, está se mexendo e foi embora. E a partir daí ele intuiu uma nova lei. E a intuição também faz parte do senso comum. Não me vem um intelectual dizer que a intuição não faz parte do senso comum. Então, fica tranquilo, né? Inclusive, Kardec é o quê? Kardec, toda hora ele fala na doutrina para usar o bom senso. Quando ele vai desenrolando o tema, ele fala assim: eu mais uso o bom senso. Kardec é chamado do bom senso encarnado. O que diz o Livro dos Espíritos no item 75? O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Ou seja, os intelectuais falham por tentar ignorar o instinto que não pode ser ignorado. Ele, mesmo que os intelectuais não gostem do instinto, é igual ir no banheiro, vai ter que ir no banheiro, vai ter que usar o instinto, mas eles não gostam, eles querem fechar. E o Livro dos Espíritos, justamente, se for ver aí no instinto e inteligência, vai ver que o instinto é uma coisa presente e que o ser humano tem que precisar a desenvolver, a harmonizar o instinto com a inteligência. O bom senso, segundo Descartes, é comum a todos. Então, se o bom senso ele é comum a todos, é por isso que eu digo que o bom senso é o senso comum, né? Então, como diz Descartes, todo mundo tem bom senso, então ele é comum a todos. É claro que o Descartes ele usou essa palavra bom senso comum a todos com ironia, porque ele falou assim: se o bom senso, todo mundo tem bom senso, como é que ninguém chega a uma conclusão?
Então, o bom senso por si mesmo não é o suficiente. Segundo Descartes, segundo a lógica, realmente só o bom senso não é suficiente. Mas Kardec manda só o bom senso. E aí, como é que eu fico? Eu fico com Kardec ou fico com Descartes? Vamos lá, então. Então, na verdade, Kardec, ele não fala só simplesmente assim. Eu cheguei a essa conclusão pelo meu bom senso e sentei nele e está resolvido. Não é isso. Kardec, ele fala o quê? Ele fala para ver as consequências daquele pensamento. Quer dizer, se o meu bom senso fez um julgamento, chegou a uma conclusão, aí eu preciso ver aonde aquela conclusão vai me levar. Aí me recordo um pouco as palavras de Jesus, né, que é pelos frutos se conhece a árvore. Examinar o resultado. Então vamos pegar esse bom senso e vamos ver o resultado do não uso do bom senso. Quer dizer, aonde nos leva o não uso do bom senso? Ele nos leva a ter filósofos como Cortella, Pondé, Karnal. Karnal não é lá filósofo, mas ele surfa nessa onda. Então, é isso que nos leva. Nos leva à estagnação de ideias, porque o saber criativo, qualquer reunião de marketing, qualquer reunião da NASA, ali toda ideia é bem-vinda. Lá tem aquela coisa que não existe ideia, não existe pergunta burra. Todo mundo é bem-vindo. Fazem aquelas reuniões e toda hora fica mudando aquelas pessoas que compõem aquela reunião para resolver um problema, para a ideia não ficar viciada. Então é necessário arejar as ideias. E o bom senso comum entra assim, como uma luva nas ideias. Né? Mas, como eu disse, né, o não uso do senso comum é coisa de intelectual de viés esquerdista, pois para ser comunista, só negando mesmo os fatos, que é o senso comum. Agora, relembrando as características que entendo como essenciais para ser considerado filosofia. Né? Começa pela definição. Kardec dá uma aula na introdução dos livros dos Espíritos. Não contradição. Kardec usa o método pelos efeitos remontar as causas, ou pelas causas aos efeitos. Existe aquela harmonia entre causa e efeito. E dúvida, que Kardec sempre alerta, que é a ciência. Quer dizer, o Kardec usa, a filosofia de Kardec tem essa parte da dúvida. Ele abre essa brecha, que usa a ciência como fiel da balança. Se a ciência mostrar, que ciência são os fatos, se a ciência mostrar que o espiritismo está errado, ele vai se modificar nesse quesito. Pondé, em outro vídeo, define o senso comum. Que na verdade eu acho que é o mesmo vídeo, mas ele está dividido em dois pedaços. Né? Então ele fala que na definição que ele dá do senso comum, ele usa uma fala da professora. E essa professora disse o seguinte, que o senso comum é utilizado por quem acredita nos fatos. Eu não consegui captar, é algo assim muito superior a mim. O senso comum é quem acredita nos fatos. Então fica provado que para os intelectuais o fato é uma coisa que não conta. E diz a sabedoria popular que contra fatos não há argumento. Então está explicada a raiva que os intelectuais têm dos fatos. Eles não têm como argumentar os fatos. E os fatos são acessíveis a todos. Aí eles preferem mais tirar suas premissas de conceitos abstratos, que aí dá pano para muita manga. Mas se usar como Kardec, que é fato, partir daquilo que é evidente por si mesmo, para aí construir as suas ideias, não é aprovado pelos intelectuais de plantão. Agora, voltemos à fragilidade da definição de Pondé. Eu estou muito assim agora focando a Pondé, porque para mim ele representa muito os intelectuais agora do mainstream, né, da época. Por isso que eu estou focando. Mas tem hora que eu falo dele especificamente e tem hora que eu uso a palavra Pondé significando o mainstream. Né? Mas então, agora estou falando do Pondé exatamente. Né? Voltemos à fragilidade do Pondé. Ele se declara materialista. Se ele é materialista, quer dizer que o cérebro dele nasceu zerado, é uma tábua rasa. E aí, de onde vem seu conhecimento? Vem dos fatos. Ele é criança, ele recebe aqueles estímulos externos, que são fatos, e ele, então, o conhecimento dele vem dos fatos. Se ele desmerece os fatos, desmerece suas ideias.
Para mim isso aí tem toda a lógica, tem toda a coerência. Desmerece os fatos, que é a origem das ideias dele, então ele desmerece as ideias dele, que no caso dele, de Condé, desmerecer as próprias ideias, faz bastante sentido. E o mesmo raciocínio eu vou aplicar aos intelectuais espíritas. Porque mesmo que eles trazem uma bagagem anterior, que é de outras encarnações, de qualquer maneira eles precisam dos estímulos materiais para poder então fazer as ideias. E mais uma vez, se os fatos não valem nada, o valor tem a ideia desses espíritas que negam o senso comum. Aí a gente vê, por exemplo, a definição de Condé que ele dá no vídeo é tão fraca que ele, para ilustrar o que sejam os fatos, ele usa como referência o espírito. O espírito é um ser abstrato. E ele define esse espírito do jeito que ele imagina. Quer dizer, ele nem pegou assim a definição, vamos dizer, do espiritismo, não. Ele imagina que o espírito seja de uma determinada maneira e aí ele, daquela maneira, exatamente se encaixa na narrativa dele. Então, ele dá certinho, porque ele imagina o espírito de uma maneira que se encaixa na própria narrativa. Agora, o Condé define também o que ele entende por mainstream, né? Ele coloca como representante do mainstream Sócrates, Platão, Aristóteles, a patrística, Kant, Marx. Então eu entendi que essa é a premissa, quer dizer, Condé usa para definir o que ele entende por mainstream. Eu perguntaria para ele por que no mesmo cesto ele coloca Sócrates e Marx, duas filosofias opostas, que filosofia pode ser tudo ao contrário, mas não coloca Kardec, que é quase o irmão da filosofia socrática. Coloca a patrística, que é um pensamento para defender uma ideia de Deus, e exclui Kardec, que também é um pensamento que é para defender uma ideia de Deus. Que parâmetro ele usa? Eu perguntaria isso por pura maldade, né? Só para obrigar ele a dizer que não se coloca Kardec no mainstream por puro preconceito, coisa que os filósofos enchem a barriga para dizer, não, nós não temos preconceito, nós combatemos o preconceito, né? Então eu usaria isso, só de maldade, para obrigar ele a reconhecer isso. Porque na realidade, Condé diz o porquê Kardec não faz parte do primeiro time. Quando Condé diz que o espiritismo é positivista, ele tem razão. Aqui só não é bem uma controvérsia porque assim, os finalmente entre o positivismo e a Kardec é que um é materialista e o outro é deísta. Mas nos entretantos, o positivismo tem muito de Kardec. Então, por isso que eu digo que quando Condé diz que o espiritismo é positivista, ele tem razão, pois ambos os pensamentos defendem a ciência como um saber por excelência. Só que, como disse, Auguste Comte, ele fica simplesmente na ciência. E o espiritismo, vamos dizer, ele, além da ciência, ele aceita o outro saber espiritual, que, como disse antes, se houver uma dúvida, fica com a ciência. Então, a ciência é o saber por experiência. Então, o positivismo tem outra faceta que se chama a utilidade. E aí o que acontece? O filósofo, esses intelectuais, eles têm horror à utilidade. Qualquer coisa que venha a ser útil para o ser humano, que venha parecer uma espécie de autoajuda ou de ajuda, eles têm horror. Então, é mais um motivo do kardecismo não fazer parte, porque a filosofia de Kardec tem esse duplo aspecto. Ele é útil e ele conhece, e ele é útil e ele procura ajudar as pessoas. Condé reconhece no primeiro vídeo, ele disse que são dois, que os filósofos oficiais são ininteligíveis, né, para os não iniciados na elucubrações filosóficas. E também aí, mais uma vez, não tem nada a ver com Kardec, porque Kardec todo mundo entende o que ele escreve, né? Mas, então é mais um forte motivo. Mas só que ele esquece que para ser filósofo, o cara não precisa ser enrolado. Voltaire, todo mundo entende o que Voltaire escreve, é só pegar e ler, não precisa ser nenhum adivinho, nem nada para entender Voltaire. Então, é só a mesma ideia desses filósofos, né, que vivem na caverna deles. Quer dizer, todos eles escrevem um para os outros.
Então, por isso que eles são incompreensíveis para o povo, porque também eles não estão interessados na verdade. Esses filósofos, eles não estão interessados. Os filósofos, hoje em dia, assim como o jornalismo não está interessado na verdade, apenas na notícia, esses filósofos de hoje em dia também não estão interessados na verdade. Estão interessados apenas na narrativa. Então, analisando tudo isso, eu concluo, analisando os contras e a favor, que é uma sorte a doutrina espírita não fazer parte do mainstream. E digo até mais, simplórios como eu, que deve se posicionar para que a doutrina espiritismo venha fazer parte desse mainstream. Caso contrário, nós vamos ficar engolidos, porque os isentores da doutrina, que deixa ficar, deixa como está, vão se alinhar aos intelectuais elitistas e vão querer impedir o bom senso, ou o senso comum, de fazer parte da doutrina. Porque, na verdade, já está mais ou menos por aí. Hoje dificilmente eu vejo uma pessoa fazer uma palestra usando, no espiritismo, eu não vejo mais pessoa na palestra usando um linguajar comum, usar palavras comuns. Todos os palestrantes que eu venho são altamente sofisticados e, enfim, estão num caminho de estagnação de ideias. Bom, companheiros, eu quero muito agradecer, acho que já terminei, quero agradecer muito terem visto o vídeo até o final, agradecer muito a todos vocês, meu muito obrigado, e que a paz de Deus esteja em todos os corações.